Está começando o podcast Centro do Debate, onde nós buscamos aquilo que é essencial sem inflexões. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a saúde em Porto Alegre, com a presença do secretário municipal da saúde da capital, meu querido amigo Fernando Ritter. Graduado em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e Fiocruz, mestre em epidemiologia com ênfase em atenção primária em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em saúde bucal coletiva pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele já foi presidente do Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família de Porto Alegre, o IMESP, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, secretário municipal de Saúde de Canoas e está à frente, já é o segundo período, esteve 2014, 15, 16 e desde 2023, na segunda passagem, voltou como secretário municipal da saúde da capital. Meu querido amigo Fernando Ritter, primeiro um privilégio poder conversar contigo. Eu sei que você e o prefeito Melo tomaram uma decisão difícil, né, em 16 de maio, quando fez aquele decreto de emergência na saúde. Diante do aumento dos casos, especialmente de síndrome, né, respiratória grave, aguda. Qual é a situação hoje, secretário? Bom, a situação, ela acontece aquilo que a gente previu já lá em fevereiro. Em fevereiro a gente começou um movimento, a gente olhando os dados epidemiológicos, como é que estava a tendência em outros países durante o inverno e vindo para o Brasil, a gente projetou aí um cenário bem complicado, especialmente na parte da pediatria, porque a gente sabia que esse ano ia ser um ano difícil, tá? Também, olhando para os números da ocupação dos leitos hospitalares de Porto Alegre, a gente percebe 10% a mais dos leitos ocupados. Então, nós tínhamos, em média, 90, 89, 91% dos leitos ocupados. E nós, antes do inverno, lá em maio, nós já estávamos com 98, 100, 102% de problemas crônicos, oncologia, urológicos, neurológicos, cardíacos. E aí tu soma o período do inverno, que aumenta o número de pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, e nós ficamos preocupados. Um fechamento de leitos na região metropolitana, né? A gente teve aí anúncios de prefeitos tendo que, em função do recurso financeiro, a dificuldade de manter os serviços, atraso de pagamento de salários, e isso obviamente impacta em as pessoas. Se não fechar o serviço, elas já ficam com receio e acabam procurando onde eles acham que se sentem mais seguros, onde, apesar da demora, vão conseguir o atendimento adequado. Então, Porto Alegre sofre um pouco com isso, né? Então, a gente tem uma crise instalada. O programa Assistir do governo do estado realmente não foi favorável aos municípios da região metropolitana, tirou recursos. Canoas foi o município mais afetado, depois Sapucaia do Sul, Esteio e Porto Alegre tiveram muitos recursos tirados. E isso, obviamente, impactou em oferta de exames, consultas especializadas, cirurgias, e essas pessoas agudizaram. Então esse é o cenário hoje. Nós estamos colapsados, né? Nós estamos hoje, neste momento, com 25 crianças, por exemplo, esperando leito de UTI, 5 de Porto Alegre, 20 de outros municípios, e nós não temos nenhum leito de UTI pediátrico hoje disponível. Então, já tivemos perda de crianças em municípios aqui lindeiros a nós, que acabaram perdendo a vida em função de não conseguir transferir para um leito especializado, complexo, que o caso esperava. Ou seja, saúde está na UTI. Secretário, a Prefeitura lançou a Operação Inverno, né? Inclusive, considero um grande esforço, né? Foram mais de 100 leitos, inclusive na sexta-feira passada, inclusive com o Instituto de Cardiologia, abrindo leitos específicos para pediatria, né? Para crianças. Como é que é esse esforço, né? Porque eu imagino que é complexo, você tem equipamentos, servidores, quer dizer, é um grande esforço para você ampliar esses leitos, né? Como é que está esse movimento da Operação Inverno? A Operação Inverno nossa começou já num planejamento no ano passado, né? Aí em fevereiro a gente já estava com um projeto pronto, né? Levando em consideração a série histórica de ocupação, tá? Então a gente previa... Mas hoje ela está acima da série histórica. Está acima. Está acima por dois motivos. Primeiro, por uma ocupação a maior já por outros problemas, e a segunda questão que a gente vê casos mais graves
especialmente de crianças, né? Então nós abrimos aí 61 leitos pediátricos, 10 leitos de UTI PED lá no Hospital Vila Nova. Ampliamos o número de profissionais nos serviços próprios, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, no Hospital de Pronto-Socorro, no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, a gente botou aí mais de 140 profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, para a gente poder dar esse suporte. Nós também convertemos leitos que eram leitos clínicos, passaram a ser leitos para atendimento de problemas respiratórios, então foram 40 leitos nesse processo, né? E investimos 13 milhões de reais em recursos próprios, além de uma grande ação que para mim eu acho que fica a dica para todos os municípios, ampliar os serviços de atenção primária à saúde, sábado e domingo. Abrimos 10 unidades de saúde que funcionam das 9 às 19 horas no sábado e 5 unidades no domingo das 9 às 19 horas, com médico, enfermeiros e equipes para poder acolher principalmente aqueles pacientes menos graves, os azuis e verdes, aqueles que não precisam de internação, mas sobrecarregam os pronto-atendimentos, né? Então, estamos tentando deslocar, fizemos busca ativa, agora estamos dialogando com as nossas emergências para fazer o encaminhamento direto às unidades básicas de saúde, com contato, hora e consulta agendada para transferir para a atenção primária de saúde, que também vem passando por uma sobrecarga do sistema. A gente percebe um aumento de procura de pessoas nas nossas unidades básicas de saúde com problemas respiratórios. Os dados da vigilância mostram claramente um crescimento de pessoas com problemas respiratórios, o aumento do uso do Tamiflu, o aumento do uso de medicamentos para questões gripais. E uma das coisas que para nós ainda nos choca ainda, e isso é um reflexo dos últimos anos, tá? Que é a baixa procura pela vacina. Vacina, nós estamos aí com 54% do público-alvo vacinado, maior que a média do estado, mas em crianças nós não chegamos a 40% das crianças vacinadas. E isso está refletindo na internação. E uma das coisas que chama a atenção dos adultos é que praticamente 100% das pessoas que foram a óbito por problemas respiratórios não tinham vacina. Não tinham tomado a vacina. E a vacina está disponível lá desde o dia 7 de abril. Nós estamos há mais de 2 meses com disponibilidade de vacina. E o que leva a essa baixa vacinação? O receio, o medo, as campanhas de fake news? O que a Secretaria, o senhor, que é um especialista em saúde pública, né? Como é que o senhor detecta? São vários fatores, Jair. Eu acho que primeiro, né? As pessoas, elas deixam para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã depois eu vou. A questão da dúvida com relação à eficácia da vacina, né? A vacina é eficaz, mas ela não previne a pessoa ter gripe. Previne a pessoa ter a forma grave. Eu tomei a vacina, mas eu fiquei gripado. Sim, mas tu não ocupou um leito hospitalar, tu não precisou não agravou, né? Uma UTI, tu não foi a óbito. Esse é o processo, tá? As fake news foram um grande problema, né? Nós não conseguimos recuperar aquilo tudo que aconteceu com o Covid, né? Todas aquelas histórias falando sobre a vacina. Talvez a gente tenha errado de ter dado valor para isso, eu sempre digo. Eu digo, olha, quem não quer se vacinar, tudo bem. Mas não atrapalha quem quer vacinar, quem tem dúvida. Não largue fake news. Não invente histórias para essa situação. Então, a gente tem isso. E a outra questão, a gente percebe um baixo investimento em campanhas de vacinação, né? O Zé Gotinha está voltando, mas antigamente ele era muito mais presente em vários processos, né? Então, acho que esse conjunto de coisas fez com que a gente diminuísse a procura pela vacina. Secretário, nós tivemos um caso, é claro que a pessoa não foi contaminada aqui, foi nos Estados Unidos, a questão do sarampo, né? E uma das preocupações, o sarampo é altamente contagioso, né? Essa baixa vacinação, isso também não pode gerar, porque nós já vimos erradicados, são muitas doenças que foram erradicadas, mas que começam a dar sinais, né? Isso não é preocupante? É preocupante, né, Jair? Eu acho que eu queria reforçar para os pais que estão aqui nos escutando que leve seus filhos a se vacinar. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Sarampo é uma vacina que existe há décadas, sabe? Nós tínhamos erradicado o sarampo no Brasil e a gente perceber que tem sarampo hoje.
Não tem condições, né? Então, assim, ó, vamos levar para vacinar. Nós estamos com 82, 85% de cobertura para o sarampo. É simples, leve, veja o calendário vacinal. Hoje é tudo registrado online. Em Porto Alegre são 134 unidades de saúde, todas com vacina. São 16 unidades de saúde que funcionam até as 22 horas. Nós temos mais 42 unidades que funcionam das 7 da manhã às 19 horas ou das 8 da manhã até as 20 horas. Então, só olhar no site, ver, não falta vacina. Estamos com um problema da vacina do Covid, realmente. O governo federal está em déficit isso conosco, né? Hoje nós estamos quase que sem estoques de vacina do Covid, né? Eu acho que precisam um olhar atento por parte do governo federal de reforçar isso, afinal de contas, defende tanto a vacina, possibilita que a vacina do Covid também seja disponível, porque também tem gente internando. Mas a vacina do sarampo é simples, fácil, prática, leva, sabe? A gente tem feito trabalho nas escolas. Aqui em Porto Alegre nós lançamos o rolê da vacina. A gente roda as unidades escolares, mas lembra, eu preciso da autorização dos pais. Eu acho que tinha que ser o contrário, né? A gente vacina e o pai que não quer diga que não, entendeu? Porque a vacina é segura, é tranquila, não tem problema. Aquelas vacinas que são mais novas, que precisam de acompanhamento, né? Por exemplo, a vacina da dengue, né? Nós ainda temos que ter o acompanhamento de uma equipe de saúde para ver. É uma vacina nova, é segura, ela é eficaz, mas a gente não conseguiu atingir aí o público que a gente gostaria. 60% das crianças de 10 a 14 anos de idade se vacinaram. Ou a vacina do HPV, que é uma vacina que previne o câncer. Olha, gente, a gente tem uma vacina que previne o câncer do colo do útero, que pode causar problema em meninas e meninos, pode levar ao óbito. É uma vacina que está lá disponível dos 9 aos 14 anos de idade, que está estendida até os 19 anos agora, até metade do ano. E é uma vacina tão tranquila que assim, olha, se os pais soubessem da importância... Eu levei minha filha, quando fez 9 anos, na semana seguinte já fui lá fazer a vacina, fiz ela fazer um vídeo para motivar os coleguinhas. É bacana, faz isso, sabe? Mostrar a emoção e a alegria de a gente poder vacinar, porque vacinas salvam vidas e vacina boa é aquela que está no braço. Sim. Houve um grande esforço lá na Covid, né, das pessoas da vacinação, e Porto Alegre, as cidades alcançaram índices bastante significativos. Mas como é que fica a situação hoje? Quem tomou a vacina lá tem que tomar novamente? Qual é a situação da população? Muita gente acha que tomou lá, está resolvido. Isso. A vacina agora ela é específica para públicos, tá? De reforço, principalmente idosos, pessoas com doenças crônicas. Mesmo quem tomou lá tem que tomar de novo. Tem que tomar de novo, né? E crianças, tá? Esses é o público-alvo, só ir até a unidade de saúde. Nesse momento nós estamos com estoque extremamente baixo. Provavelmente nos próximos dias nós vamos suspender, porque não tem mais vacina, e aguardando um novo lote de vacina. Mas logo, logo deve vir novas vacinas e tomar é importante. Secretário, o senhor falou, já que não está falando sobre a Covid, e o senhor falou de casos graves, né? A Covid, ela afetou a saúde pública, né? Ela tem uma série de sequelas, né? Trouxe problemas cardiológicos, neurológicos, né? Esse episódio, principalmente 2020, 2021, quando nós tivemos a fase mais aguda da Covid, nós hoje estamos colhendo, digamos, aquela situação, na medida que há muitos casos que ou não procuraram hospitais ou agravou em razão da Covid. Isso é um pouco resultado? As situações graves estão chegando hoje nos hospitais? A gente tem, todos esses fatores, eles se somam. Tá? Obviamente que quem teve problema com o Covid são pessoas, doenças crônicas, idosos. É importante essas pessoas que são o público-alvo tomar os reforços, porque é comprovado que diminui a eficácia da vacina. Então, tem uma sequela. Tanto é que a principal causa hoje de morte por síndrome respiratória aguda grave neste momento, é a influenza, tá? Seguido pelo Covid. Então, ainda o Covid está matando pessoas, por isso a importância da vacinação, dos cuidados. É importante hoje os idosos se cuidarem, não só com relação à questão da vacina, mas também cuidados com o corpo, alimentação, hidratação. Isso são fatores importantes para evitar locais extremamente úmidos, agora frio, né? Hoje amanhecemos com 5 graus. A semana inteira vai ser assim, né? De novo, nós estamos com a elevação dos rios, então o cuidado com relação aos idosos. Então a gente está com uma equipe dentro das ilhas hoje, fazendo visitas domiciliares, acompanhando principalmente os acamados, as pessoas restritas ao domicílio. Esse cuidado é importante. Por isso a gente cobra muito da atenção primária à saúde, no sentido de a gente fazer o acompanhamento longitudinal das famílias ou pessoas em situação de vulnerabilidade para o desenvolvimento dessas doenças. Tem que estar mapeado, sabe? Territorializar, tá
próximo da casa das pessoas. O papel dos agentes comunitários de saúde é de fundamental importância porque eles são os nossos olhos. Eles identificam as pessoas com vulnerabilidade. Então, obviamente, né, eu acho que isso é tudo uma sequela de ações. E vamos conviver com isso nos próximos anos. E essa situação, secretário, tende a piorar, né? Porque nós estamos entrando agora, entrou formalmente o inverno, baixa temperatura, é um momento que os casos de respiratórios vêm com mais força, né? É o que a gente pode esperar agora, junho e julho, né? Principalmente criança e idosos. Esses são onde vai ter o maior número, né? Crianças agora é a situação mais crítica, né? Eu estava conversando hoje, então nós instauramos um comitê de crise, tá? Onde nós vamos nos reunir diariamente com os hospitais de Porto Alegre para a gente poder ver os casos, colocar os pacientes menos graves em leitos de média complexidade, os pacientes mais graves em leitos de alta complexidade. Então, a partir de amanhã, 11 horas, reunião com os hospitais de Porto Alegre, a gente começa a ter um processo aí de melhoria, de colocar o paciente certo no lugar certo, tá? Gostaríamos muito que o Estado pudesse nos ajudar mais, lançou aí Operação Inverno, tímida, depois teve que, sob pressão, ampliar a Operação Inverno, não tinha previsto leitos, agora está prevendo leitos, mas eu acho que não é só leitos que a gente precisa. Né? Na atenção primária de saúde do município de Porto Alegre, nós estamos investindo 2,3 milhões de reais, 2,3 milhões de reais para abrir unidades de saúde sábados e domingo até 30 de agosto. E isso tem feito toda a diferença. Então, recursos para atenção primária são de fundamental. E a população tem procurado, secretário? Muito. Uma boa resposta. Excelente resposta, sim. A gente tem tirado aí centenas de pessoas em cada uma das unidades de saúde, são mais de 100 atendimentos dia nessas unidades de saúde, tudo com problemas respiratórios, e evita aí a procura de os pronto-atendimentos, né, que estão sobrecarregados. O senhor foi presidente do IMESP, né, que era o Instituto exatamente Municipal de Saúde da Família. Esse instituto acabou sendo extinto por uma ação judicial, né? E a Secretaria da Saúde, a Prefeitura, construiu uma nova estrutura. Como é que o senhor avalia hoje, o senhor que é talvez uma das pessoas que mais domina no Rio Grande do Sul a questão da atenção básica, como é que está hoje a situação da atenção básica em Porto Alegre? Eu fiquei triste, porque eu fui um dos responsáveis pela criação do IMESF, né? Eu acho que participei desde o primeiro momento, eu representava... Ainda foi no governo do prefeito Fortunati, né? Exato, exatamente. Depois fui secretário de saúde, fui vice-presidente, fui presidente do IMESF, e eu sei que ele teve resultados extremamente positivos. E eu sempre digo, né? Não é o IMESF que acabou, né? Teve essa questão da ação judicial, que na época eu disse... que não tinha o respaldo legal. Alguns outros municípios, como Canoas, Novo Hamburgo, tinham fundação e não teve ação judicial. Não ocorreu mesmo nas outras cidades. Não ocorreu, né? Agora tem um processo legalizado, mas isso ia custar caro, tá? Acho que teve um desmonte, né? Porque eu sempre digo, né? Se tu quiser acabar com uma estrutura, tu começa a fragilizar ela. Então, assim, a gente viu ali, depois que a gente deixou o governo lá em 2016, uma fragilidade do IMESF que numericamente justificava, talvez, uma nova metodologia, né? Retorno em 2023, já com o IMESF não existindo mais, tá? A partir daí nós tivemos que trabalhar com as parcerias, né? As parcerias, hoje Porto Alegre é dividido em 4 regiões. Nós temos Norte, Sul, Leste e Oeste. A região Norte fica com a Santa Casa, a região Leste fica com o Hospital Divina Providência, a região Oeste fica com o IB Saúde e a região Sul fica com o Hospital Vila Nova. Também tem vantagens e desvantagens. Desvantagem, ainda tem uma rotatividade de profissionais. Vem diminuindo, a gente vem trabalhando aí uma política de fixar o profissional, de fazer feedbacks, de melhorar, de em vez de fazer com que a pessoa peça para sair, porque essa geração assim troca com facilidade, né, Jair? Eu acho que, é verdade, é uma diferença, né? Eu sou servidor público, entendeu? Eu gosto de uma estabilidade, uma segurança, uma garantia de um futuro mais fixo, né? E os outros talvez tenham uma outra ideologia. Então a gente vem diminuindo, né? Mas ao mesmo tempo a gente também percebe assim uma melhoria nos indicadores. Porto Alegre, por exemplo, nos indicadores do Previne, né, que mede questão de gestante, doenças crônicas, vacinação e outras questões. Entre as capitais nós tivemos a nota 8,6, né? Foi a nota mais alta entre as capitais, seguido pelo Rio de Janeiro, depois
Santa Catarina, com Florianópolis, Curitiba, Maceió, Manaus, são Mas Porto Alegre está liderando o ranking. liderando, né? E isso mostra que a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu trabalhar dentro disso. A vantagem é que assim, eu consigo contratar com mais facilidade as pessoas. Hoje não falta médicos, mas também tu tem um conjunto de coisas, né? Lá em 2013, 14, 15, 16, tu lembra bem, né? Nós abrimos unidade de saúde sem médicos. Hoje, nós temos lista de espera para médicos. Tá? Então, a gente já está selecionando médicos com especialização. Prioridade é para os médicos de família e comunidade. Tá? E agora o governo federal lançou uma política de incentivo a residências em áreas específicas. A medicina de família, de novo, está ali contemplada, mas também a ortopedia, também a anestesia, que é um grande problema nas áreas médicas, né? De sempre pensando em residência, formação de 2, 3, 4 anos, né? Então a gente entende que dá para trabalhar das duas formas, tá? Acho que trabalhar com o MSF ele foi bom, foi positivo, sabe? Não costumo ficar pensando no passado e fico pensando sempre no presente para a gente projetar o futuro. Então, fui gestor lá, consegui trabalhar legal, sabe? Agora, com as parceiras, a gente constrói uma relação também de empoderamento, de responsabilidade, de metas, claro. Eu acho que a gente tem que trabalhar com meritocracia, eu acho que as pessoas têm uma crítica com relação a isso, mas a vida inteira a gente trabalhou com metas, né? Eu, por exemplo, me lembro de colégio. Eu tinha que tirar uma nota X para mim poder passar de ano. Entendeu? Se é bom ou ruim isso, bom, a gente pode discutir isso. Tem outras pedagogias mais modernas dentro desse processo. A gente vem melhorando. Eu mesmo, como professor universitário, trabalho também aí com portfólios, né? Com apresentações, discussões, autoavaliação, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter metas. E o Ministério da Saúde remunera os municípios por cumprimento de metas. Então, para nós isso facilitou. Eu concordo que trabalhar com as parceiras permitiu que a gente pudesse fazer isso. A gente tem trabalhado muito no sentido de cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Isso é muito preocupante, principalmente depois de pandemia, enchente. 2 episódios, né, muito traumáticos, né? 2 episódios, né, Jairo, que a saúde ela foi protagonista, né? Obviamente que na pandemia muito mais, nas enchentes também. Porque eu me lembro de a gente estar recolhendo as pessoas, a gente passar por uma triagem, as pessoas completamente molhadas, né, da cintura para baixo, ou mesmo com o corpo todo molhado, trocar a roupa, pegar a receita, fazer a medicação que a pessoa tomava, sabe? Lidar com a saúde mental das pessoas, ela exige muito. E a gente vê a dor das pessoas, vê os profissionais, eles não são pessoas insensíveis, elas somatizam isso para dentro do seu corpo. Então, em muitos momentos, aqui durante as enchentes, a gente teve que pegar um colega e dizer assim, vai para casa. E a gente começou a construir backups, sabe? De tipo, vai descansar, vai dormir, para amanhã tu tá melhor nesse processo. Não, mas eu preciso ajudar e a gente com aquela coisa de eu tenho que salvar vidas, eu tenho, é minha missão, sabe? Quando tu via, a gente perdia o controle desse processo. Então assim, vamos lá, vamos fazer escala. Todo mundo tem que ter um backup, quem vai te substituir, montar a escala. Chegou no teu horário, tu vai embora, sabe? Porque a gente tem que cuidar de quem cuida. Acho que essa é uma grande coisa que a gente às vezes esquece de fazer. Secretário, o senhor falou sobre o programa Assistir, né? Eu queria a gente conversar um pouquinho sobre ele. Eu reconheço que tem méritos do programa, na medida que você está descentralizando, empoderando o interior, criando centros de referência, mas a gente sabe que para criar um centro de excelência isso leva tempo, né? E talvez o grande problema que o senhor referiu aqui foi retirar recursos das estruturas hospitalares da região metropolitana que são ligadas às prefeituras, né? Eu queria só retomar, o senhor recorda lá em 2009, 2010 que nós vivemos o problema da superlotação, que nós estamos vivendo agora, né? E as ambulâncias que chegavam aqui em Porto Alegre. Foi feito um cinturão na região metropolitana, né? Fortalecendo os hospitais. Como é que o senhor vê esse impacto, né? Essa superlotação tem relação também com isso, porque nós voltamos, depois de tantos anos, a viver. Claro que os hospitais sempre no inverno, eles estão sobrecarregados, mas nós temos aqui uma situação mais grave, né? Até que ponto Assistir efetivamente contribuiu para isso, na sua opinião? Pois é, Jairo. Eu lembro muito bem desse movimento que foi feito lá,
Começou lá em 2010, 2013, Porto Alegre vinha vivenciando o que estamos vivenciando hoje. As pessoas indo direto, obviamente que eu vim do interior e quando a gente não conseguia lá na cidade que eu vim, que é Santa Rosa, a gente vinha para Porto Alegre. Porque, bom, Porto Alegre tem tudo, né? Ah, pode demorar? Pode, mas eu tenho a garantia que eu vou ter o atendimento, né? Esse cinturão hoje não existe mais. Canoas foi retirado 4 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro, gente, sabe? Tem uma coisa que eu sempre digo, né? Quem assume a gestão, ela tem que lembrar que quem antecedeu, por mais que tenha errado, tentou acertar. Né? Acho que, e eu vou usar aqui as palavras que o prefeito Sebastião Mello sempre disse, né? A gente propôs um nome, a população acreditou na gente, entendeu? Então é o seguinte, se a gente disse que não estava bom, as pessoas acreditaram. Então faça melhor. Então assim, tu sabia que o negócio não estava bom, tu sabia que as coisas não estavam legais. Mas dizer que estava tudo ruim, que a forma como foi negociada na época não era clara nem transparente, as pessoas não vivenciaram aquela época. Quando se construiu recursos para municípios aqui importantes, como Canoas, como Sapucaia do Sul, se tentou com todos os municípios, olha, quem pode mais, quem pode ajudar? E os municípios fizeram aquele esforço. Olha, eu vou para além do que eu posso, entendeu? Para ajudar. Tá? Isso estancou um pouco esse problema em Porto Alegre. Tanto é que, por exemplo, em ortopedia, em traumatologia, em 10 dias a pessoa fraturava, ela tinha uma cirurgia garantida. Hoje é mais de 20 dias, gente. A gente voltou ao cenário de 2010. Nós retroagimos 15 anos nesse processo. Se a gente olhar outras situações, é muito como cardiologia. A gente conseguia cateterismo de pessoas internadas por um dia ou em 3 dias a gente conseguia. Hoje a gente chegou a ter 20 dias as pessoas esperando cateterismo. Onde é que foi que a gente errou? Então assim, teve fatos importantes. A população envelheceu, a carga de doença aumentou, nós tivemos sequelas do Covid, tivemos as enchentes, tudo bem. Mas o assistir em si não foi discutido com os municípios. Desculpa, quem quer ser gestor tem que ouvir. Sabe? Eu acho que a coisa mais importante de um gestor é pisar no chão de fábrica e ouvir as pessoas. Os municípios não foram ouvidos. Porque se tivesse sido ouvido, nós teríamos discutido diferente. Tratar os diferentes de forma igual não dá. A emergência de traumatologia de um município de 30 mil habitantes é diferente de um município de 350 mil habitantes como Canoas ou de um município de Porto Alegre que tem 1.400.000. Não adianta. O HPS de Porto Alegre, o HPS de Canoas, eles têm excelência em traumatologia, assim como o Cristo Redentor. E talvez nenhum outro tenha tanto quanto esses têm. Tem uns que tem melhor alguma coisa, mas não tem tanto. O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre tem 42 especialistas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entra um politraumatizado, são 7 cirurgiões entrando numa cirurgia. É o neuro, é o cardio, é o vascular, é o traumato, é o cirurgião geral para poder salvar uma vida. Um grande queimado. E o assistir não fez isso. Sabe? Tratar os hospitais públicos igual aos hospitais filantrópicos, todos têm o seu mérito. Mas os hospitais filantrópicos eles têm dupla porta. Eles têm entrada de recursos para saúde suplementar ou privada e saúde, Sistema Único de Saúde, 60%, 40%. O HPS de Porto Alegre, o HPS de Canoas, o Hospital de Sapucaia do Sul, o Hospital de Esteio, o Hospital de Novo Hamburgo, são 100% SUS. São bancados. E não levou em consideração. Tanto é que o Estado paga diferente os hospitais públicos estaduais e não paga a mesma coisa para os municípios. Os municípios já estão esgotados, 23%, 24%, 30%, 35% do seu orçamento em saúde é insano e o Estado não bota os 12%. Isso é inadmissível. Eu sempre digo, para cobrar tem que dar o exemplo. Se eu quero que os municípios ajudem, eu tenho que fazer aquilo que a Constituição me determina. 12% é o mínimo constitucional, gente. Não pode. O Estado do Rio Grande do Sul, historicamente, nunca fez. Sempre botou subterfúgios para somar. O IP, o Hospital da Brigada, os aposentados e pensionistas, e somo. Se é por isso, eu boto 4 a 5% a mais dos 22%, 23% que Porto Alegre coloca. Aí eu vou a 28%, 29%. Não dá. A métrica é diferente. Então, assistir tem seu mérito.
mas tem que ser medido com avaliações. Não adianta dizer para mim que eu abri X ambulatórios, mas esses ambulatórios tiraram as pessoas da fila? Ninguém fala sobre isso. Essas pessoas, elas saíram do ambulatório, foram para a fila de exames, foram para as filas de outras coisas. Então, e aqui na região metropolitana, descapitalizar, criar programa tirando dos outros, para mim, é uma fragilidade gigantesca do programa assistido. Por isso, o programa assistido precisa ser revisto. Tem bons exemplos em outros estados. O estado de São Paulo tem um modelo que parece interessante. Resolve tudo? Não. Mas melhor do que a gente tem. Santa Catarina. Mas tu vê também no orçamento, né? O estado do Rio Grande do Sul, 7,6 bilhões para a saúde. Santa Catarina, 7,5. São 4 milhões. Uma população menor, né? 4 milhões a menos de habitantes. Paraná, 9,3 bilhões. Mesma população do estado do Rio Grande do Sul. Não dá. Tem que mudar. Secretário, o senhor falou em São Paulo. São Paulo está usando uma tabela SUS complementar. Isso. Seria uma possibilidade aqui? Porque a gente sabe que a tabela SUS está defasada, né? Seria uma solução, por exemplo, aqui para o Estado? Seria. Eu ainda acrescentaria, ainda para complementar a tabela SUS paulista, o que o programa do Ministério da Saúde coloca, que é o PMAE, Programa de Melhoria de Acesso ao Especialista, para mim ele até é um pouco melhor que a tabela SUS. Por quê? Porque ele remunera o procedimento, sabe? Então, assim, ó, eu quero o diagnóstico de câncer de mama. Não importa se eu vou fazer 1, 2, 3 consultas, mas eu vou pagar pelo diagnóstico. A pessoa entrou, tem que sair. Ou seja, tu remunera pelo produto final. Tu não fica pagando por outras questões, tá? Mas dentro, obviamente, tem vários procedimentos. É uma maneira, sim, de poder melhorar, porque R$10 uma consulta especializada, R$200 uma cirurgia, R$500 uma OPME, não faz sentido. Não faz sentido. Tem que focar, obviamente, nas maiores filas que a gente tem, tá? Mas não pode ser só isso, né, Jair? O programa que o governo do estado de São Paulo, que investe 14%, olha a diferença. O governo do estado de São Paulo investe 14% do orçamento do estado de São Paulo, o maior PIB do Brasil, né? Que tem a maior arrecadação entre os estados, 14% vai para a saúde. Tá? Também eles investiram na atenção primária à saúde. Eles começaram a botar alguns reais por habitante ano, né? Começando com 12, 18, depois eles foram a R$60 habitante ano. Vou te fazer uma conta, R$60 habitante ano, vezes 350 mil que nem Canoas, ou 1.400.000 que nem Porto Alegre, é um bom dinheiro, desde que tu Isso é repassado para a prefeitura. Repassado para as prefeituras. Tem que se repassar. Porque quem comanda a saúde nos municípios é as prefeituras. Não são instituições privadas, nem instituições próprias. É as prefeituras, porque são os prefeitos que respondem. É nós que somos chamados do Ministério Público. É nós que somos chamados do Tribunal de Contas. Muito injusto. Inclusive, semana passada eu fiz uma fala entre a lei e a lama. Né? Nós passamos por um momento extremamente tenso, né? Onde a lama invadiu as nossas cidades e os órgãos de controle, eles exigindo coisas que eu digo, vocês não estão vivendo a realidade. Tá, eu tenho que registrar todos os bens que foram perdidos nas enchentes, com a plaquinha, número. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Não, pera aí só um pouquinho. Eu quero controle. Mas eu quero também que eles se coloquem como atores desse processo. Não pode ficar atrás de um computador. Então tem algumas dificuldades. Mas voltando ao tema sobre isso, o modelo paulista ele é interessante. O de Santa Catarina, ele já dá uma melhorada comparado ao modelo paulista. Dá pra gente fazer. Quem sabe um grupo de trabalho envolvendo os prefeitos. Acho que tem que envolver quem realmente assina lá, sabe? Às vezes os prefeitos não são ouvidos. Acho que a FAMURS tem um papel importante, né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião do Ministério Público para falar sobre os 12% do estado do Rio Grande do Sul. A presidente da FAMURS ali, muito sensata, foi firme, fez uma cobrança firme com relação a esse processo. Gostei muito da atitude dela, parabenizei ela pelas falas e acho que os prefeitos têm que sentar na mesa. Porque, às vezes, só os secretários não resolvem. Simples dizer. Secretário, nós falamos um pouquinho também do governo estadual, mas eu queria fechar nosso bate-papo aqui sobre a relação com o governo federal. Né? O senhor falou, inclusive, das dificuldades de vacina, que é algo inaceitável, né? Está hoje faltando vacina. Mas como é que hoje está o diálogo? Né? O ministro Alexandre Padilha ele já passou pelo Ministério, tem bastante experiência, melhorou a relação com o Ministério da Saúde. Esse programa de especialidades, ele de fato está chegando recurso para as cidades? Como é que o senhor avalia?
Eu considero que sim, melhorou. Tá? A própria ministra Nízia, antes, era uma pessoa de diálogo. Durante as enchentes, É uma ela teve excelente técnica, né? Um cientista brilhante, né? isso, da Fiocruz, com uma larga experiência. Ela veio 7 vezes aqui ao estado do Rio Grande do Sul, ou 8 vezes, sabe? Todas as vezes a gente teve a oportunidade de conversar, foi escutado, sabe? Disponibilizou recurso financeiro. Não tudo que a gente gostaria, por óbvio, tá? Acho que a burocracia do Ministério da Saúde nos atravanca. O tempo dos municípios é outro. A pessoa volta para sua casa, limpa e volta para sua casa. A unidade de saúde não conseguiu voltar na mesma velocidade. E é projeto disso, é licitação, é custo, sabe? É uma burocracia. Cadê o projeto? Cadê isso? Acho que isso dificultou e eu falei pro Ministério, dizer, gente, você tem que simplificar, gente. O mundo real não é esse. As pessoas, se as pessoas voltam, a gente tem que voltar quase que instantaneamente. E a gente não tem esse recurso. Eu sei que vocês disponibilizaram. A gente teve que devolver recurso, porque assim, não deu para esperar. Nós tivemos que usar recursos de emendas, recursos próprios para poder fazer, porque as pessoas estavam gritando. Então essa é uma crítica que eu faço, sabe? Acho que os programas do Ministério da Saúde são burocráticos e não facilitam para os municípios, tá? Mas o programa de melhoria de acesso ao especialista, para mim, é o futuro. É uma coisa que... É o carro-chefe hoje do Ministério. É o carro-chefe. O carro-chefe, eu acho que é o futuro. A forma de financiamento onde vai se extinguindo a tabela SUS e se paga por procedimento fechado é o caminho. Isso a saúde suplementar já faz em muitos casos. Então não é uma coisa inventada pelo governo, mas sim trazida de experiências internacionais e boas experiências de saúde suplementar, saúde privada para poder fazer isso. Porque assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Para mim, se tu vai fazer um exame ou dois, eu vou pagar por esse procedimento, né? Isso é bacana, né? E, obviamente, que ainda é tímido, né? O programa de melhoria de acesso ao especialista, né? Nós temos uma fila aí, 160 mil pessoas. Pela primeira vez desde que eu assumi, a gente conseguiu começar a parar o crescimento e começamos a diminuir o número de pessoas na fila, mas não só pelo programa de melhoria de acesso ao especialista, mas também melhorias de processos e também as equipes multiprofissionais. Né? As equipes multiprofissionais, botar especialista na atenção primária à saúde. Hoje, eu queria fazer um resgate histórico, como sanitarista que sou. Né? A gente foi tirando especialista da atenção primária, pediatra, gineco e outros profissionais, e foi focando numa saúde familiar, com médico de família, que entendia da criança ao idoso. Tudo isso está tudo certo, entendeu? Mas hoje, tem que rever esse conceito. Tá? Nós começamos a devolver pediatras para a atenção primária de saúde através das equipes multiprofissionais. Não acho que tem que ter fixo pediatra em todas as unidades de saúde, mas todas as unidades de saúde tem que ter um pediatra de referência que atenda dentro da unidade de saúde. A gente percebe que houve uma redução de 92% de encaminhamentos para criança pediatra. Sabe? Querendo ou não, os pais querem ouvir o pediatra. Não precisa ser em todas as consultas, mas intercalar numa consulta de puerpério, numa consulta do primeiro ano de vida da criança, uma com o médico de família, outro com o pediatra, e a gente poder fazer acompanhamento, interconsulta, discussão de caso. Isso tem feito uma grande diferença, assim como também botar fisioterapeuta. Em Porto Alegre a gente botou, das enchentes até agora, 24 equipes multiprofissionais compostas por psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, assistente social, em algumas pediatra e outras infectologista, e o resultado tem sido fantástico. Somado ao programa de melhoria de acesso especialista, claro que o financiamento ainda é baixo. Por exemplo, a equipe multiprofissional eu recebo 30 mil reais. Uma equipe composta por 7 profissionais que custa pouco, né? 150 mil. Mas é um começo. Acho que tem que investir mais nisso, talvez com o Estado fechando acordo com o Ministério Público de botar 12% nos próximos anos. Uma das coisas que a gente pediu é que a Grampal e a FAMURS estejam presentes dentro desse processo da realocação dos recursos financeiros. E a outra questão importante é que a gente invista em atenção primária e saúde, em equipes multiprofissionais também, para ajudar os municípios a custear esse orçamento que não estava previsto. Quero agradecer a participação do secretário municipal de saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, por esse bate-papo. Né? Hoje o nosso foco foi a saúde, num momento tão difícil que atravessa não só Porto Alegre, mas a região metropolitana e o nosso estado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Esperamos aí que a gente possa superar todas as dificuldades com muita garra, força, energia e a união de todos.
A gente volta na próxima semana. Não deixe de curtir, compartilhar, porque aqui a gente busca sempre o centro do debate. Até lá.